Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT. No vídeo de hoje nós vamos continuar aqui o nosso estudos com filtros no OpenCV, só que agora nós vamos aplicar ele a uma câmera, no caso aqui uma webcam que eu tenho conectada no meu computador, e aí nós teremos então uma interface dessa forma, no qual nós poderemos aplicar em tempo real diferentes efeitos. Então, vamos ver como que nós fazemos esse código. Se você não assistiu o vídeo da aula passada, eu recomendo você assistir, que era no qual eu falei aqui sobre os filtros, pois nós usaremos este mesmo arquivo para fazer a nossa implementação, tá? E as dependências são as mesmas da vista no vídeo passado, então se você já fez aquela configuração, você já tem tudo pronto para funcionar. Caso você não tenha, você precisará do Python, provavelmente versão entre 3.9 e 3.11 vai funcionar sem problemas, aqui eu estou usando 3.10.11, o OpenCV que eu estou usando 4.10, NumPy 2.2, SciPy 1.14 e o Pillow 11.0. E aqui tem os comandos para fazer a instalação. Então, install OpenCV Python. O NumPy ele provavelmente já vai vir instalado com o Python, tá? Então você pode ignorar essa segunda instrução. Instala o SciPy e pip install Pillow. E aí você já tem tudo que é necessário. E conforme eu disse, nós vamos fazer uso deste arquivo filters que nós já fizemos no vídeo anterior. E agora nós vamos criar um novo arquivo, que é esse gui.py. Então, vamos ver como que nós fazemos essa configuração. Nós precisaremos de alguns imports, tá? Um deles é esse tThinker, que é o pacote que vai fazer a parte visual, tá? Esses botões, toda essa interface. Então, nós importamos ele. Importamos o CV2, que é o OpenCV, essas dependências do Pillow, que é utilizado pela interface também. Aqui nós importamos o nosso arquivo filters, criado no vídeo anterior. Então, como eu criei aqui no mesmo diretório, eu coloco aqui, from filters, né? Que é o arquivo, import asterisco, importa tudo. E aqui o datetime só para fazer um controle no nome da exportação de fotos. Então, como que nós vamos fazer? Agora, nós não vamos trabalhar com imagens, né? Nós vamos trabalhar com captura de vídeo. Então, nós vamos usar esse cv2.videoCapture. Então, ele vai fazer a captura de vídeo. E esse aqui é o índice da câmera. Então, se você tiver múltiplas câmeras conectadas, ele criará aqui índice. Então, a primeira câmera será sempre o valor 0. Então, como eu tenho uma única câmera conectada, eu deixo ele como 0 e ele vai identificar. Depois aqui nós vamos falar as propriedades do vídeo. No meu caso, eu estou usando 800 por 600, tá? Pixels, mas aqui você pode ajustar. Quanto maior, pode ficar um pouco mais lento, pois o processamento na imagem será um processamento maior. E aí, para depois definir a largura e altura do vídeo, você vem nesse objeto criado aqui pelo Video Capture e dá um set. Então, nós vamos falar o width, que é a largura, né? Passando a largura do vídeo, e o height, que é a altura. Feito isso, nós vamos criar aqui a configuração, então, da nossa interface. Então, esse TK, ele vem dessa biblioteca TK tThinker, que ela já vem instalada com o Python, pelo menos a versão que eu tenho. Caso não tenha, aí você precisaria ver como instalar, mas usando essa mesma versão, ela já vai estar disponível. Aqui eu defino o título da minha janela, chamei de câmera. Aqui tem
um efeito para quando eu pressionar ESC, ele fechar a janela, tá? Então Escape, né? Pressionou ESC, ele vai fechar a janela. E aqui tem a parte da configuração de layout, né? Se você olhar aqui, ele em execução, eu tenho uma coluna aqui, uma segunda coluna na direita e ainda tem um botão tirar foto aqui embaixo. Então aqui ele fala, né, o peso, que eu falo 3:1, significa que a primeira coluna vai ocupar 75% aí da imagem. No caso ele vai fazer um autoajuste e vai acabar retornando isso, mas então não fica exato 1/3, né, 1/4, fica um pouquinho mais, mas você joga esse weight para essa seleção. Aqui nós falamos qual filtro selecionar, então quando eu clicar no botão, o botão ele vai prover o nome do filtro que deve ser aplicado, então eu armazeno aqui com esse string var. E aqui eu coloquei a definição de todos os meus filtros, então conforme nós temos nesse filtro, nós temos o original, que é somente a câmera, escala de cinza, que aí tem o nome da função que eu vou chamar, e aí vai, sépia, vignette, blur, e mapeei todos aqui. Depois disso, nós temos informação de como criar o grid das imagens e fazemos um for que é onde nós vamos adicionar nossos botões, né? Então esse radial button são os botões que eu vou criar. Então ele itera sobre todas essas propriedades e aí ele vai adicionando botão de forma iterativa. Então não preciso criar aqui um monte de cópias do radial button. Então eu crio uma só dentro de um for loop e com o nome e o valor de modo dinâmico. Então o nome, né, que é o texto que aparece, e o valor que ele vai ser adicionado lá. E esse filtro cell que é o variable, é esse filtro cell que eu selecionei aqui. Feito isso, eu tenho essa função de aplicar filtro, que é a que será chamada sempre que eu fazer uma seleção. Ele vai ficar sempre aplicando um filtro dependendo da seleção que eu tenho no meu botão. Então ele simplesmente verifica se o filtro for escala de cinza, aí ele pega a imagem que ele está processando e aplica o filtro de escala de cinza. Se for sépia, aplica o sépia. E assim tem a definição de todos. Caso não tenha nenhum filtro, ele vai retornar a imagem pura, que seria somente a câmera. Aqui nessa outra função exibir câmera, nós temos a função que faz o stream, né, do vídeo da nossa webcam para a janela aqui, que seria essa imagem. Então aqui é como nós fazemos a leitura da imagem. Então exibir câmera vai ser vid, que é esse objeto que nós criamos aqui do vídeo capture, aqui em cima. E nós chamamos read, que seria como se ele fosse tirar uma foto, né? Porque o vídeo é uma sequência de imagens. Então, para cada chamada aqui, ele vai ler, né? Pegar a imagem que está disponível, verifica se precisa aplicar um filtro, aí faz um ajuste aqui de cor para ele exibir no formato certo, né? Que no caso ele converte do BGR para RGBA. E aí aqui ele pega a imagem, pega a array, né, que seria a definição da imagem aí em números, e exibe a imagem na nossa interface. E repara que ele vai ter sempre aqui uma chamada para ele mesmo. Então isso garante
que ele vai ficar funcionando aqui em modo em tempo real, né? Se eu não tiver essa chamada, ele vai exibir uma vez a imagem e vai ficar parado. Então, ele fica aqui fazendo chamadas. Então, aqui está em milissegundos, né? Aqui está a cada 10 milissegundos, ele fica chamando ela mesma. Uma chamada como se fosse recursiva, né? E aqui você pode, inclusive, ajustar esse número para as suas necessidades, dependendo qual a frequência que você quer que a imagem seja exibida. Aqui eu tenho esse tirar foto, então repara que tem um botão aqui, tirar foto, que seria para ele gravar a imagem que está sendo exibida. Então ele vai funcionar quando eu clicar naquele botão, ele vai ler a imagem corrente, vai aplicar o filtro e vai gravar a imagem nesse diretório fotos que eu tenho aqui. Eu ainda não tenho nenhuma foto. E aqui o nome da imagem eu quero dinâmico, por isso que eu uso aquele date time. Então o nome da minha imagem vai ser o dia, mês e ano, com o underline, e a hora, minuto e o segundo. Então ele sempre, cada vez que eu clico, ele pega a data e hora atual, monta o nome e usa como nome da imagem. E aí ele grava a imagem com o IMWrite, que nós já usamos anteriormente, para armazenar aqui no diretório fotos. E por fim, então, o botão que tira a foto, tá? Então ele é um botão, tem o label aqui, tirar foto, e eu passo o comando quando eu clicar no botão. No meu caso, eu quero chamar a função tirar foto. Então clica no botão, ele chama aqui e vai gravar a imagem no diretório fotos. E aqui é para adicionar o botão na nossa interface. E feito isso, nós falamos que quando eu inicializar a aplicação, então depois de 100 milissegundos, ele vai fazer a primeira chamada ao exibir câmera. Então, roda a aplicação, em 100 milissegundos, ele vai passar a exibir a imagem da câmera. E aí você tem que chamar esse app.mainLoop, que é para ele ficar ali renderizando a interface. Então o código é bastante simples, né? E todo o filtro, o código dos efeitos, eles já foram criados anteriormente. E o resultado final, então, é esse aqui. Então nós temos aqui o original, que é somente a imagem da tela, da câmera sem nenhum filtro, escala de cinza, sépia, vignette, blur, o cane com blur, emboss, brilho, outline, lápis. Aqui em lápis você vai ver que alguns desses filtros eles demandam mais processamento. Então, alguns deles você vai reparar uma queda de frames por segundo renderizando. Aí vai depender do hardware que você tem, que ele pode exibir ou não de modo bastante rápido, mas para filtros um pouco mais complexos, como esse estilo, você claramente repara que existe uma queda de frames por segundo, porque eles são filtros um pouco mais pesados, né? Um HDR, o HDR até que tem uma performance boa, inverter, cores quentes, cores frias. E aí, se eu pegar aqui, por exemplo, o estilo e clicar em tirar foto, repara que aqui em meu fotos foi gerada essa foto tirada da minha câmera em 800 por 600 pixels, que foi o que eu defini. E aí você consegue ter esse efeito. Então, vou pegar, por exemplo, sépia, tirar uma foto com sépia, esse lápis que é um efeito legal. Vamos ver esse HDR.
Essa webcam que eu tenho não é a melhor. Se você tiver alguma câmera mais avançada, você consegue até resoluções bem mais interessantes. Então, vamos ver as fotos que eu tirei. Então, aquela que eu já tinha feito de estilo, essa aqui como sépia, essa com desenho, né, de lápis e esse com efeito do HDR. E aí você tem então uma câmera que, como eu disse, se você usar até um Raspberry Pi ou alguma SBC, você até consegue montar um case e criar aí a sua própria câmera com efeitos e tudo mais, tá? E falando em Raspberry Pi, caso você queira usar a câmera do Raspberry Pi, você precisa fazer uma alteração neste código, tá? Porque esse Video Capture ele não funciona, ele não suporta a câmera do Raspberry Pi conectada diretamente na placa pelo aquele cabinho flat. Então, eu criei esse outro código aqui, né? Que é ipcam e, e aqui ele tem um código funcional para o Raspberry Pi. Então eu vou disponibilizar esses códigos aí na descrição, vai ter o link e você pode baixar. Então se você tiver um Raspberry Pi, você vai ter que fazer uma pequena alteração no código. E rodando no Raspberry Pi, essa biblioteca PyCamera 2 vai estar disponível, tá? Aqui, como estou usando o Windows, nem faz sentido eu instalar, mas ela já estará disponível no Raspberry Pi. E aí, ao invés desse vídeo capture aqui, nós vamos criar a câmera desta forma, usando o PyCamera. Então você põe PyCam 2, né? PyCamera 2, faz a configuração dela. Então aqui eu estou mantendo os mesmos 800 por 600 de tamanho e o formato tem que ser esse daqui para estar compatível, o RGB 888. Você pode fazer essa configuração para definir o autofoco automático, de modo automático no Raspberry Pi, e aí você dá o Start para ele começar a inicializar a câmera. E a outra pequena alteração que você tem que fazer é que ao invés, né, se você vier aqui em exibir câmera, ao invés de nós usarmos esse vid para fazer a leitura, né, você vai substituir isso pelo objeto do PyCam que nós criamos. Então você simplesmente vai fazer frame igual a pycam2.captureArray. E aí esse mesmo frame ele pode ser usado diretamente nas funções de filtro. Então é somente o modo como você faz a captura da imagem. E esse código roda muito bem no Raspberry Pi. Ele não vai rodar para alguns filtros como estilo, que já é pesado aqui no hardware que eu estou no, no Windows, tá? Então você pode esperar uma queda de frames por segundo, porque o hardware do Raspberry Pi é mais fraco do que o do Windows, mas o resultado ele vai ser exatamente o mesmo, tá? E inclusive a interface, porque essa T-Thinker ela vai ser executada da mesma forma no Windows ou no Linux, então não tem diferenças de interface. E aí com isso você consegue então ter esse código para Windows, Linux ou qualquer sistema operacional, inclusive o Raspberry Pi. Então espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Espero que você tenha inspiração, talvez criar uma câmera de modo manual aí, artesanal. E eu te vejo então no próximo vídeo. Até lá!